Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula DBD e hoje a nossa aula então sobre o seu herói de cada dia. Não poderia ser diferente, é sobre a nossa querida Mulher Maravilha. Mas então, um personagem, uma heroína, uma mulher no nosso catálogo de heróis que a gente viu até hoje, né? E olha, eu precisei trazer uma colinha para nossa aula, porque afinal de contas, ela é maravilhosa, né? Não é à toa que ela tem esse nome, é a Mulher Maravilha. Eu trouxe uma colinha aqui pra gente conversar então sobre Diana Prince, sim, a nossa querida Diana, ela que é filha de Zeus, de acordo com a nova geração 52 dos quadrinhos, é filha de Deus, de um deus, Zeus, e é filha também de Hipólita. Ela que viveu uma grande parte da vida dela numa ilha, junto com várias mulheres guerreiras. Ela vivia lutando, vivia treinando e até então teve a oportunidade de conhecer o mundo aí fora e ainda bem para nós, né? Ela se revelou então uma mulher maravilhosa. Vamos ver então quais são os atributos dessa mulher, porque, olha, dá até para perder o fôlego. Vamos lá. A Mulher Maravilha tem super força, super velocidade, super agilidade, super resistência, resistência mental e mágica, cura acelerada, invulnerabilidade, imortabilidade, super durabilidade, projeção vocal, super sopro, reflexos e sentidos aprimorados, voo, projeção astral, sabedoria divina, memória aprimorada, omnilinguística, essa mulher fala várias línguas, ocultismo e magia ilimitada, maestria em combate armado e desarmado, empatia animal. Como assim empatia animal? Essa mulher consegue conversar com os bichos, até isso. E empatia humana. Olha só, gente, quantos superpoderes essa mulher tem? Será que a gente pode considerar ela um dos super-heróis assim com maior número de superpoderes? Eu acho que a gente pode, viu? E não é à toa, né? Afinal de contas, Mulher Maravilha foi criada lá pra década de 40, lá no finalzinho de 1945, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Mulher Maravilha, então, ela foi criada como um estímulo para as mulheres americanas daquela época, sim, nós podemos, sim, tudo mais, mostrando o lado poderoso da mulher. Serviu até como uma campanha, né? Foi uma coisa bem utilizada. Bom, Mulher Maravilha, então, é a nossa heroína de hoje. E olha, um dos atributos dela me chamou muito a atenção. Uma das maravilhas dela, muito me chamou a atenção. Ela tem, empatia animal, já expliquei pra vocês. Essa mulher, então, ela consegue falar com os animais e sentir o que os animais sentem. Mas empatia humana? Bom, isso não era pra ser considerado um superpoder, né? Mas sim, todos os lugares assim que a gente pesquisa, a Mulher Maravilha tem esse superpoder de empatia humana. Então, a Mulher Maravilha, ela consegue se colocar no lugar de outra pessoa, ela consegue sentir aquilo que a pessoa está sentindo, e isso pode ser considerado hoje em dia um superpoder mesmo, né? A gente olha aqui, a gente tá com o quê? Quase uns 8 bilhões de pessoas aí no mundão afora, na nossa querida Terra, e olha, existe gente diferente pra todo canto. A gente brinca, olha, tem gente diferente, gostos diferentes, Aí tem gostos musicais, preferências de pratos
comida, são pessoas com diferentes formatos físicos, com diferentes tipos de conta bancária, com diferentes gostos, costumes, culturas. E olha, ter empatia hoje em dia é muito difícil, porque às vezes a gente olha assim e é difícil se colocar no lugar de outra pessoa. As pessoas são tão diferentes da gente, mas isso daí pode ser considerado mesmo um superpoder, né? Mulher Maravilha, então, um pontinho pra ela nesse superpoder dela. É tão difícil a gente se colocar no lugar de outra pessoa e às vezes a gente não pratica a empatia, então não se coloca no lugar de outra pessoa, não consegue entender, tipo, parar e tentar entender o que está acontecendo, por que a pessoa está agindo desse jeito, e por esses motivos a gente acaba às vezes gerando conflitos. Se aquilo que está acontecendo é muito diferente da nossa caixinha, da nossa zona de conforto, daquilo que a gente está acostumado a fazer, isso pode gerar problemas, isso pode gerar conflitos. E olha, é muito difícil a gente se colocar no lugar de outra pessoa. E acaba sendo muito fácil quando a gente não se coloca no lugar da outra pessoa, não entende aquilo que a pessoa está tentando, está passando, aquilo que a pessoa está sentindo, acontecem os julgamentos. E na Bíblia está bem explicadinho que nós não devemos julgar os nossos irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus? A gente vai abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículos de 1 a 6. Eu vou ler para vocês então. Não julguem os outros para que vocês não sejam julgados, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles a pisarão. Bom, gente, aqui em Mateus, a Bíblia diz, não julguem para não ser julgado. Gente, isso daí às vezes vira até provérbio. Às vezes os nossos amigos, as nossas mães dizem isso pra gente, e tá aqui na Bíblia. Não julguem para não ser julgados. Mas, se você julgar uma pessoa, saiba que você também será julgado com a mesma moeda. Aqui tá bem explicadinho. Não é para julgar ninguém, mas saiba que se mesmo assim você julgar, saiba que você também vai ser julgado. E quem é que tá 100% limpo? Quem é totalmente santo, igual ao nosso Deus, igual a Jesus Cristo, para não ser julgado? Todos nós temos erros, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos pecados. E nós não devemos julgar as outras pessoas. Bom, aqui também tem uma parte que todo mundo diz, mas por que você tá olhando para o cisco do olho do seu irmão, sendo que na verdade tem uma trave enorme na sua frente, no seu rosto? Bem, primeiro isso quer dizer que a gente tem que primeiro olhar para dentro da gente, nos avaliar. Primeiro saber se nós podemos julgar as outras pessoas. E primeiro, se a gente se avaliar, olhar lá dentro e perceber o tamanho da trave de madeira que está na nossa frente, a gente não vai julgar. Mas sabe, muitas vezes esse versículo, ele é utilizado de uma forma errada. Às vezes a gente fala, o que você está falando? Olha a trave que está aí no meio do seu rosto, você está querendo tirar um cisco no olho do seu irmão. Bem, existe uma pequena diferença entre você julgar uma pessoa e deixar por isso mesmo. Porque afinal de contas, nós não estamos limpos, nós somos totalmente pecadores. Afinal de contas, pecado é pecado. Não adianta
Você achar que, eu cometi só um pequeno errinho, ou então eu peguei aquele material da padaria, peguei aquele doce da padaria e não paguei, foi um pequeno roubo. O que quer dizer isso perto de quem entra na casa de alguém e rouba as famílias e tudo mais? Gente, roubo é roubo, pecado é pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Nós não temos o direito de julgar as outras pessoas. Mas aí a gente acha, aquela pessoa tá fazendo uma coisa errada, eu tô vendo meu irmão errar, fazer alguma coisa errada, e na Bíblia tá escrito que eu não posso julgar ele, então eu vou ficar, quietinha, eu vou ficar no meu canto. Também não. Nós devemos ter empatia pelos nossos irmãos, e nós não podemos julgar os nossos irmãos, mas quando a gente vê um irmão que está cometendo um pecado, nós devemos admoestar os nossos irmãos. Que palavra estranha é essa? Admoestar. Vamos dar uma olhada na Bíblia? A gente vai ler 2 versões da Bíblia e a gente vai comparar as versões para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é admoestar. As versões mais novas de hoje em dia não tem muito essa palavra na Bíblia. Eu tive que procurar versões mais antigas para a gente fazer esse tipo de comparação. Primeiro a gente vai lá em Salmos. Salmos, capítulo 8. Versículo 81. Vejam só, eu tenho uma versão aqui Almeida, que é mais antiga, que diz bem assim, ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Israel, se me ouvisse. Agora a minha versão aqui, meu povo, escute os meus conselhos. Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. A gente viu aqui então que a palavra trocada foi conselhos. Vamos ver mais um versículo para a gente ter esse tipo de comparação? A gente vai abrir agora lá em Romanos. Romanos, capítulo 15, versículo 14. A versão mais antiga, a versão Almeida, diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Vamos ver agora a outra versão, a versão mais recente. Meus irmãos, eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Mais uma vez, a palavra conselho aparecendo aqui. E vamos tirar uma informação aqui desse versículo? Aqui diz bem assim, vocês estão cheios de bondade e cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, a admoestação, ela está muito ligada à bondade, conhecimento e conselho. Mais um versículo. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. A versão mais antiga. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para admoestar-vos. A versão mais nova. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Ensiná-los. Essa palavra que foi utilizada aqui nessa versão. Bom, então a gente sabe que a admoestação, ela está muito ligada a conselho, ela está muito ligada a conhecimento, a bondade. E aqui nesse último versículo, você viu que a pessoa que escreveu esse versículo disse bem assim que está tentando ensinar as pessoas como se fossem os próprios filhos dele. Então, a admoestação, pessoal, é quando nós estamos aconselhando, utilizando o conhecimento, às vezes esclarecendo, ajudando uma pessoa que está em pecado ou que está fazendo alguma coisa errada ou diferente daquilo que nós fazemos, que nós pregamos.
Então nós usamos esse aconselhamento, às vezes para explicar para a pessoa, para mostrar para a pessoa o que ela está fazendo. Bem, então o aconselhamento, vocês podem ver, a admoestação, ela é uma coisa muito ligada à bondade. Nós nunca admoestamos alguém, nós nunca fazemos alguma coisa como aconselhar alguém por maldade, nós nunca fazemos isso querendo expor os erros da pessoa e julgando as pessoas novamente. Nós fazemos isso com amor, com bondade, como se nós estivéssemos então aconselhando e ensinando os nossos próprios filhos. Nenhum pai que ama o seu filho ensina ele batendo, esmurrando, mostrando os erros da criança. Não, eles vão ensinar a forma correta de agir, o que é certo de se fazer, fazer a criança pensar no que está fazendo. E isso então é a admoestação. Julgar a pessoa é errado, e a gente vai ver mais uma vez lá na Bíblia, lá em Judas, como é que funciona a admoestação na prática. Vamos dar uma olhadinha? A gente vai abrir em Judas, quase no final da Bíblia, capítulo 1, que é o único, versículo 23. Versículo 23. Na versão: resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Olha só então, pessoal, a admoestação aqui é utilizada com cautela. Primeiro, você nunca vai corrigir uma pessoa. Quer dizer, nós não podemos corrigir a pessoa, mas você nunca vai mostrar para a pessoa com amor que a pessoa está fazendo algo errado, expondo a pessoa novamente. É com cautela que nós fazemos isso, porque nós queremos trazer as pessoas para nós, para o reino. Nós devemos mostrar um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus misericordioso, que pode perdoar aquilo que a pessoa está fazendo de errado. Então, quando nós vamos admoestar alguém, é com cautela, é com misericórdia. E odiando o quê? Odiando o pecado que a pessoa está cometendo. E não a pessoa em si. O pecado é que está fazendo a pessoa se afastar de Deus. Bom, e é por isso que nós devemos admoestar as pessoas com amor, com cautela, mostrando aquilo que a pessoa está fazendo de errado com muito cuidado. Nós queremos que as pessoas fiquem perto da gente, que fiquem conosco, que sejam os nossos irmãos, que sejam os nossos amigos, e não apontando o dedo que a pessoa está fazendo. É muito fácil alguém chegar e falar assim: olha, você está fazendo alguma coisa errada. E não mostrar com amor o que pode ser feito, mostrar arrependimento. Quando nós vamos admoestar uma pessoa, a gente tem que lembrar de ser amigo, de ser irmão, de ser um suporte emocional para aquela pessoa, de ser uma base de conhecimento, de amor para aquela pessoa, e mostrar que aquele erro que ela está cometendo deve ser corrigido, e não apenas mostrar para a pessoa que ela está cometendo o erro e depois sumir. Muitas vezes a gente precisa ajudar a pessoa a se livrar daquele pecado, ser um suporte para aquela pessoa e ela saber que pode contar conosco. Lembre-se então que não existe essa história: essa pessoa está cometendo um pecado, ela está totalmente desviada, ela está bebendo, ela está fumando, ela está indo a boates, ela está fazendo coisas que não agradam a Deus, e eu não vou julgar porque está escrito na Bíblia que eu não posso julgar. Não, nós devemos então admoestar com amor, com cautela e com cuidado as pessoas que estão precisando de nós. Muitas vezes Deus usa as nossas vidas para trazer pessoas de volta para Ele. Seja então um admoestador, uma pessoa que ajuda a outra pessoa, que ajuda com amor, com carinho.
Bom, então, pessoal, vamos praticar a empatia, não vamos julgar as pessoas, mas sim vamos ajudar as pessoas a voltarem para Deus, a conhecerem a Deus, a terem ciência do seu pecado, sim, porque pecado ele não vai mudar. Não adianta o tipo de pessoa que não adianta se a pessoa está fazendo só um pouquinho. O pecado, ele é pecado, ele não vai deixar de ser pecado. E Deus, ele não se agrada e isso afasta a pessoa de Deus. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima. E sobre o nosso spoiler da aula que vem, vamos dizer que a paleta de cores continua a mesma, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!